Nós somos um país muito agroexportador, né? A gente tem uma característica, e isso vem de muitos anos. A gente é exportador de matéria-prima desde 1500, né? A gente só está mudando um pouco essa nossa produtividade aí, né? Quando a gente fala de séculos mais à frente, agora no século XXI principalmente, né? Mas eu consigo perceber mesmo que existe um fator que é até importante a gente conversar, que esse leilão ele pode acontecer por algumas empresas, né, meio marcadas, e parece que tem uma problemática com alguma empresa chinesa também. Então, acho que dá para a gente começar a falar um pouco, né, dessas relações internacionais, desse cenário também de incertezas que está rolando. Então, acho que dava para a gente ver como que essas relações internacionais podem influenciar no uso do 5G no mundo, né? Sim, tem tudo a ver, né? Essa questão das relações internacionais com a chegada do 5G aqui também, né? Inclusive, assim, as primeiras vezes que pelo menos eu ouvi, eu acredito que a maioria de todo mundo aqui que está acompanhando a gente ouviu falar de 5G, foi quando a gente estava ouvindo falar daquela briga ali entre Estados Unidos e China, porque eles não queriam a Huawei, etc, etc. E eu acho que é importante a gente explicar um pouco de como que foi esse contexto lá fora, né? Rolou quase que uma guerra fria entre a China e os Estados Unidos por causa dessa tecnologia, né, do 5G. Isso aconteceu muito por desdobramentos lá daquele vazamento de dados e informações que o Edward Snowden fez em 2013 ainda, né? Esses arquivos que o Snowden vazou em 2013, alguns deles citavam que os Estados Unidos andaram fazendo ali um processo de espionagem e de invasão aos sistemas da Huawei, né? A Huawei, para quem não conhece, é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Ela é uma empresa chinesa. Ela hoje tem a maior parte das patentes do 5G, inclusive, e de milhares de outras tecnologias que os Estados Unidos também está ali pau a pau para desenvolver, né? E aí, quando aconteceu esse vazamento de dados e que descobriram, né, que a inteligência americana estava invadindo os sistemas da Huawei para poder comprovar que os sistemas delas era seguro, né? A China ficou incomodada. Obviamente, a própria Huawei ficou incomodada também, né? E a justificativa dos Estados Unidos era simplesmente, não, a gente precisa checar a vulnerabilidade dessa empresa e ver se, eles realmente vão conseguir fornecer segurança para que os Estados Unidos usem o equipamento da Huawei. Mas a gente sabe que não é bem por aí, não é só isso, né? Os Estados Unidos hoje têm uma soberania aí, querendo ou não, em inteligência, em economia, e os Estados Unidos se viram ameaçados pela China e pela Huawei nessa soberania, né? Dessa gigante chinesa que surgiu aí. E foi aí que começou a surgir essa troca de farpas, né? Então, a gente está vendo aí um cenário de, desde 2013, a China e os Estados Unidos trocando essas farpas por questão de soberania de inteligência, soberania econômica, e a Huawei no meio do jogo, porque ela hoje é uma das mais gigantes empresas de tecnologia, e os Estados Unidos não querem que ela cresça, né, no mundo, porque para os Estados Unidos isso não é interessante. Os Estados Unidos quer fortalecer a sua indústria interna, né, no final do dia. E aí, só que assim, enquanto eles ficam brigando e se degladiando por lá, né, igual eu comentei, a gente já tem a Coreia do Sul, que já está a passos super largos na implementação do 5G, tem mais de 30 outros países, né, que também já estão começando a implementar, o Reino Unido, a Suécia, por exemplo, de uma forma ainda muito modesta, mas estão fazendo. E o que rola com o Brasil no meio dessa confusão toda? A gente sabe que nos últimos anos, né, os governos que a gente teve, e o governo recente também, o nosso governo atual, tem um alinhamento com os Estados Unidos, né, de política internacional, de relações internacionais com os Estados Unidos. Então, o que acontece nesse momento? O Brasil começa a falar não para a Huawei, implementar uma série de restrições a ela e até algumas outras empresas chinesas, devido a esse alinhamento com os Estados Unidos, né, de não querer que a China entre dominando o mercado brasileiro e a gente se estremeça aí nas relações com os Estados Unidos. Então, é uma questão extremamente polêmica, né? Muitos especialistas ficam aí indignados e revoltados com toda essa briga, porque deixa de ser uma briga só tecnológica para ser uma briga política, uma briga de alinhamento internacional, e que a gente nem imagina, né, no final do dia, que tem tudo isso envolvido em
5G, né? Mais tag. É muita polêmica internacionalmente e acabou vazando para o Brasil por causa dessa relação com os Estados Unidos, essa proximidade no alinhamento diplomático. Você foi falando aí, eu acabei pensando, tipo, parece que, por exemplo, antigamente as guerras, os conflitos políticos, eles aconteciam por território. Parece que atualmente isso está acontecendo mais, é uma guerra de dados, né? Parece que os países eles estão preocupados com os dados. E o que eu fico preocupado com isso é porque quais dados são esses? É o dado da população, né? Então, tipo, até isso está sendo comercializado e brigado entre as nações hoje em dia, né? Essa questão dos dados, porque, por exemplo, o que isso implica, ter esses dados das pessoas? Implica no consumo. Eu estou usando aqui o meu celular, eu falo, sei lá, eu quero comprar um óculos. Automaticamente isso aqui já aconteceu comigo diversas vezes, aparece no Instagram, aparece em anúncio na internet. Então, tipo, parece que é uma guerra de dados que ocorre hoje em dia, né?